Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, domingo, dia 18 de agosto, e nós hoje, na Igreja do Brasil, celebramos a solenidade da Assunção de Maria aos céus. E eu gostaria de te convidar a iniciar comigo esse momento em que celebraremos a Assunção da Virgem Santíssima, invocando juntos a presença de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E agora, eu quero te convidar a tomar em mãos a Palavra de Deus, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos de 39 a 56. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos que o respeitam. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos caríssimos, anualmente a Igreja recorda os grandes mistérios da nossa fé cristã, e para nós católicos, um dos grandes mistérios, justamente o que celebramos hoje, é a Assunção da Virgem Santíssima aos céus. A primeira coisa que nós precisamos compreender é o porquê Maria foi levada aos céus pelos anjos em corpo e alma. Ora, nós devemos voltar a São Paulo e devemos nos recordar do seguinte: se o salário do pecado é a morte, logo, por silogismo, por analogia, aquele que não pecou não passará pela morte. Nós sabemos que, para gerar o Cristo, a Virgem Santíssima foi preservada de todo pecado. Ela foi preservada da mancha do pecado original que todos nós um dia recebemos quando fomos formados no ventre de nossas mães. Se, como diz São Paulo na segunda leitura de hoje da primeira carta aos Coríntios, se por um homem veio a morte, também por um homem viria a vida. Mas este homem que traria a vida novamente, ou seja, que destruiria a morte, o último dos grandes inimigos de Deus, este homem deveria nascer sem pecado, porque se fosse pecador como nós, não teria a força interior, a capacidade de suportar os tormentos necessários para que a morte fosse vencida. Este homem cairia em tentação, cederia às ciladas do demônio. Então, o homem que fosse escolhido por Deus para tal missão deveria ser um homem puro, livre da mancha do pecado. Para isso, o Senhor precisou formar um corpo que estivesse livre da mancha do pecado, para que neste corpo, livre da mancha do pecado, Deus pudesse gerar um novo homem, livre do pecado e capaz
de trazer ao mundo a salvação. Mas este homem não seria um homem qualquer. Este homem é o próprio Deus. O fato de Deus e o pecado serem incompatíveis fez com que Deus preparasse Maria como a mais pura de todas as criaturas e a mais forte de todas elas, mais forte que 1000 exércitos. Para quê? Para caber Deus em si, para conter Deus no seu ventre. Maria é como que um receptáculo poderosíssimo que recebeu no seu interior o Criador do universo. Se nós fôssemos adiante na nossa busca por compreender este mistério, se tivéssemos a capacidade de compreensão desse mistério, nós poderíamos entender que uma mulher qualquer ou um homem qualquer não poderiam receber a majestade de Deus em si. E por quê? Porque é tanto poder, tanta força, tanta glória, que o ser humano miserável pecador seria imediatamente destruído. É incompatível a nossa miséria humana com o poder e a graça de Deus. Mas Maria, que não passou pelo pecado, que não sofreu as suas consequências, pôde, de certo modo, como Adão e Eva, que conversavam com o Senhor e o viam face a face, Maria pôde receber em si o autor de toda a vida, sem que isso lhe trouxesse prejuízo. Pelo contrário, lhe trouxe a vida e a vida em plenitude. Nós celebramos hoje aquilo que um dia todos nós vivenciaremos, a ressurreição definitiva. Maria, segundo a tradição da Igreja, passou por um sono, que nós não podemos chamar de morte, porque a morte significa a corrupção do corpo. Maria não passou por essa corrupção. A tradição apostólica nos conta que Maria foi levada ao céu pelos anjos, que ela simplesmente adormeceu e, adormecendo, pensavam os apóstolos que a Virgem estava morta, a sepultaram. E logo que terminaram seu sepultamento, ouviram um grande estrondo assim que voltavam para casa, e quando olharam para trás, a Virgem estava sendo levada aos céus, em corpo e alma, viva, resplandecente, sorridente, porque quem não pecou não pode receber a paga do pecado, que é a morte. A sorte de Nossa Senhora, ou seja, o plano de Deus na sua vida, é aquilo que está reservado para nós também. Mas para isso nós devemos, como Maria, ser muito atentos à vontade de Deus. Só aquele que for fiel à vontade de Deus, só aquele que esforçar-se por agradar ao Senhor, é que chegará à eternidade. E nós vemos que em Maria tudo agradava a Deus. Tudo. Não somente a sua pureza em relação ao pecado, mas também a sua atitude. Quando Maria soube da gravidez de sua prima Isabel, Maria imediatamente foi até lá para servi-la. Maria não se fez maior que os demais porque estava trazendo no ventre o Filho de Deus. E aqui nós entendemos quando no Magníficat Maria diz que Deus derrubou os poderosos de seus tronos e elevou os humildes. Jesus poderia ter nascido numa casa real, faustosa, rica, poderosa e terrível. Mas não. Deus quis mudar o curso da história. Deus escolheu uma virgem simples, pobre e humilde para ser a mãe do Senhor. Para que nos humildes, naqueles que fazem a vontade de Deus, e aqui nós precisamos entender humildade com esse sentido, aquele que faz a vontade do Senhor, para que através destes o nome de Deus fosse exaltado. Ora, Isabel e Zacarias eram um casal temente, era um casal piedoso, era um casal que faziam a vontade de Deus, apesar de Zacarias ter duvidado do anúncio de Gabriel, mas era um casal santo, não livres do pecado, mas era um casal santo, que cumpriam a vontade de Deus. Por isso Deus fez neles
maravilhas, mas em Maria, cuja graça de Deus não encontrou nenhum obstáculo para que o Salvador se fizesse carne no seu ventre, a graça de Deus superabundou. Ela ficou plena de toda a graça, poder, glória e majestade de Deus. A Virgem Santíssima, que já está no céu, que hoje intercede por nós, que em tantas ocasiões na história do cristianismo apareceu aos seus filhos e filhas, suplicando a conversão, a obediência à palavra de Deus, uma vida de santidade, esta Virgem é a que está o tempo todo de joelhos ao lado do trono de Deus, clamando por nós. Ela é a mulher do Apocalipse, é a mulher que pisará a cabeça da serpente, é a mulher da qual Satanás tem pavor. Por isso Satanás a persegue. Por isso a Virgem Santíssima é tão humilhada e perseguida nos dias de hoje por homens e mulheres que não creem na sua intercessão materna, que não creem na sua maternidade divina. São aqueles que dizem que ela é uma mulher qualquer, que não foi preservada do pecado. Como podem, eu me pergunto, acreditar no Senhor, acreditar na santidade do Senhor, se não creem que Deus preparou um receptáculo, uma arca tão pura e santa para gerá-lo? Se creem num Deus que nasceu de uma mulher pecadora, então creem num Deus pecador. Nós sabemos que não. Sabemos que para Deus conseguir tomar a nossa forma, Ele precisava que a nossa forma estivesse livre do pecado. E só assim Ele pôde habitar entre nós. Maria, a escolhida das nações, aquela a quem Deus olhou com predileção, é hoje para nós um modelo. Ela é, como nos diz o livro do Apocalipse, na primeira leitura de hoje, a Arca da Aliança. Nela Deus colocou a sua lei, ou seja, o seu próprio ser. Ela é a mulher vestida de sol, ou seja, aquela que foi revestida da graça de Deus, que brilha e que afugenta o mal. Brilho esse que todos nós um dia também receberemos quando participarmos da ressurreição dos mortos. A Virgem Santíssima, como vai nos dizer São Bernardo, ela é a lua que reflete o brilho do sol, que é Jesus. Jesus, a luz da vida, Jesus, o caminho, Jesus, a verdade. Maria foi a primeira seguidora, a primeira discípula de Cristo caminho, verdade e vida. E não poderia ter outro destino, ou seja, outro final que não a glória do céu. Eu sempre gosto de citar, quando falo da Assunção de Nossa Senhora, para que nós compreendamos que de fato ela está no céu, o testemunho da irmã Lúcia, uma das pastorinhas e videntes de Fátima, que ao longo da sua vida recebeu outras visitas da Mãe de Deus. Mas a irmã Lúcia fala que nas aparições, naquelas 6 aparições que aconteceram em Fátima, a irmã Lúcia nos conta que sempre que Nossa Senhora aparecia, as suas forças eram renovadas. Ela diz que eles podiam caminhar quilômetros a fio, dias sem parar, que não se cansavam. E ela, anos depois, tendo estudado, rezado, meditado o mistério que Deus lhe deu a graça de vivenciar, ela entendeu que a natureza humana glorificada da Virgem Santíssima como que renovava as forças físicas de nós, pobres pecadores. Aquilo que Maria já experimentava na glória, as crianças experimentavam ali, por momentos, nas aparições que Deus concedeu à Virgem lhes fazer. Um dia, nós estaremos no céu e grande parte dessa nossa vitória e conquista é mérito da Virgem Santíssima, que deu o seu sim a Deus, que ficou plena da graça e que em tudo apoiou seu Filho Jesus, sabendo que necessitava ele passar pelo sofrimento da cruz, pela morte,
para chegar à eternidade. Então hoje, nesse domingo, vamos pedir a Nossa Senhora essa graça de cumprirmos a vontade de Deus, de sermos fiéis, de deixarmos-nos moldar pelo Senhor e que ela seja de fato mestra nessa escola cristã, da qual ela é a primeira discípula. Que ela nos ajude a dizermos sempre sim aos pedidos de Deus, a nos livrarmos dos nossos pecados e a vivermos uma vida santa. E agora, receba a bênção final. O Senhor esteja convosco. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São José, seu esposo, e São Miguel Arcanjo, desça sobre vós, vossa família, vosso trabalho, sobre todas as vossas necessidades materiais e espirituais, e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã.